Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui presentes nos dois planos da vida. É uma felicidade estar aqui, é uma felicidade estar nessa casa que nos acolhe, nos abraça, desde a entrada daquele portão, durante todas as atividades. É um manancial de bênçãos, é um celeiro de luz para as nossas existências. E a reflexão do Evangelho da noite de hoje é sobre uma passagem que está lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. E o que nos traz a reflexão é uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, que diz assim: apresentaram-lhe então algumas criancinhas, a fim de que ele, Jesus, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que se lhe apresentavam, Jesus viu isso e se zangou, dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para que elas se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa é a passagem que a gente vai refletir sobre ela hoje. Certamente todos nós já a conhecemos, certamente todos nós já refletimos sobre ela, certamente nós já abrimos o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, já lemos inclusive lá na Instrução dos Espíritos, quando nós temos a comunicação falando do que seria essa deixai que venham a mim as criancinhas, né? Na verdade, o símbolo da infância é um símbolo de pureza, de simplicidade, virtudes muito adequadas ao nosso processo de aprendizado. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprendermos a sermos perfeitos, para construirmos a nossa felicidade, partindo todos de um mesmo ponto de partida, fomos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Nesse caminho, a gente vai aprendendo a caminhar, Nós vamos descobrindo o nosso caminho, descobrindo a nossa jornada, através de experiências bem-sucedidas e de experiências que ainda não foram bem-sucedidas, aquelas que nos obrigam a olhar outras possibilidades e a começar de novo. E esse é o processo. E quem faz bem esse processo, de uma característica geral, são as crianças. As crianças próximas de uma folha em branco, elas descobrem o mundo com mais curiosidade, com mais vontade de aprender. Elas são mais dóceis aos nossos ensinamentos. Elas têm mais curiosidade, mais vontade de aprender. E essa vontade de aprender, muitas vezes nós vamos deixando no meio do caminho, trocando as nossas dúvidas por certezas prontas e acabadas, que muitas vezes nos impedem de caminhar caminhos. Então é nesse aspecto, esse é um dos aspectos pelos quais a gente pode interpretar essa passagem de Jesus. Nós também podemos interpretar sob a ótica da humildade. A criança, ela revela em si traços de alguém que compreende o erro. Olha, meu filho, não é assim que se faz. Vamos fazer de novo, vamos fazer direito. O caminho não é esse. E a criança se dispõe a fazer, Se a gente educa ela nesse sentido, porque obviamente ela vai ter que lidar com as frustrações. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia é que a criança tenha mais maleabilidade para fazer um processo ou para refazer um processo. E nisso também se verifica a infinita sabedoria divina, ao nos permitir recomeços, para que a gente possa se mergulhar de novo nesse universo de vou reaprender, vou começar de novo, vou começar do zero nessa existência. Lógico que nós trazemos todas as nossas escolhas, Somos nós com tudo aquilo que a gente já viveu.
beleza. Mas a infância nos permite um adormecimento dessas vivências, uma disposição para começar de novo, né? Só que nós temos um outro viés da infância. Geralmente surge quando a gente não consegue conduzir de uma forma melhor esse processo educativo. Muitas vezes a criança tem dificuldades em lidar com as frustrações, traz em si dificuldades. E essas dificuldades, se elas são caladas à força, se elas são engolidas, geram um padrão de comportamento para a vida de que as nossas emoções devem ser escondidas, castradas. E isso faz com que nós sejamos pessoas fingidas nas nossas emoções. Tragamos as nossas máscaras, colemos na nossa face e nos prendemos tanto a ela que a gente já nem sabe mais que tem máscara. Já acha que é parte de si. Isso é fruto de um processo que pode ser de outras existências, mas que se reverbera nessa existência de uma educação castradora, do engole o choro. Quantas vezes nós engolimos o choro? Não estou falando da infância só, não. Talvez seja necessário que a gente revisite a nossa infância, a nossa criança, para que a gente pergunte para ela quantas vezes nós engolimos esse choro. Quantos de nós ainda reverberamos esse choro engolido, não processado, não compreendido? E quais as reverberações, os desdobramentos emocionais, psíquicos, espirituais desse processo ao longo da nossa vida? Muito do comportamento, de certa forma, até hipócrita que a gente vê na sociedade, de pregar um comportamento e agir na clandestinidade de outro, modelo que vai se reverberando, encarnação pós encarnação, grupo social pós grupo social, porque nós precisamos começar lá do começo. Quando Jesus nos propõe a assemelharmos as crianças, não é nesse aspecto. Não é nesse aspecto. Também não é no aspecto de uma educação do sentido completamente contrário. Se a castração sem a compreensão da frustração, sem o processamento dessas frustrações é ruim e pode ser às vezes traumático para o ser, o não lidar com a frustração também. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de visualizar, se não vivenciamos, o ser atendido em tudo, nos menores caprichos. E isso vai gerando uma demanda emocional cada vez maior e que nunca vai ter fim. São os comportamentos mimados, que muitas vezes são frutos de uma educação não atenta à necessidade da frustração. A frustração gera em nós musculatura emocional para que a gente possa se fortalecer. Por isso a frustração faz parte da vida. Deus não nos nega possibilidades porque Ele se diverte com isso. Isso não é adequado à ideia de um Deus infinitamente bom. Deus nos permite as frustrações para que a gente compreenda que elas são necessárias, para que a gente possa revisitar a nossa necessidade de reaprender, porque senão nós vamos continuar dando cabeçadas e a gente não sai desse círculo vicioso. Também não é nesse aspecto o reino dos céus para as criancinhas. Então, os comportamentos infantis, dentro dessa perspectiva do como lidar com a frustração, não são efetivamente a diretriz dessa nuance do Cristo, mas é a que mais reverbera as nossas relações familiares, profissionais, pessoais, sociais, estão permeadas pela nossa infância emocional. São comportamentos infantis,
mascarados de uma racionalidade, muitas vezes doentia, que tem causado o azedume das nossas relações com o outro e conosco. E a gente precisa refletir sobre isso. Nós estamos, de uma forma reiterada no convívio social, percebendo que as nossas relações, em muitos pontos, estão adoecidas. Nós precisamos perguntar por quê. Nós muitas vezes jogamos a culpa no outro e não nos olhamos naquilo que é de nossa responsabilidade. Nós queremos uma vida feliz em que o outro nos faça feliz. O outro não pode nos fazer feliz, porque ele já tem a demanda de felicidade dele. É como se nós tivéssemos duas malas, duas pessoas. O lógico é que cada um carregue uma mala. Nós queremos ficar sem mala para carregar e que o outro carregue duas. E que ele caminhe no nosso passo, ainda por cima. E de cara boa para a gente. E não pode falar que está pesado, porque senão está reclamando demais. E tudo isso vai dar certo no final. Não tem jeito de dar certo no final. Não tem jeito. Nós vamos criando expectativas, e isso é infantil. São as nossas crianças que têm o comportamento de que os pais são super-heróis. Super-heróis não adoecem, super-heróis não têm problemas, super-heróis estão sempre bem, fortes, sempre tem um plano para salvar o mundo e no final dá tudo certo. Quantos de nós que somos pais sabemos que tudo isso é uma mentira? Quantos de nós já fomos dormir chorando, adoecidos, cansados, exaustos, para que os nossos filhos não nos percebam nesse sentido? E nós vamos alimentando essa fantasia. E de repente o tempo passa, a gente envelhece, a gente fica frágil, e os nossos filhos não entendem. Eles nos cobram, porque eles ainda têm construída a ideia de que nós somos os super-heróis. Nós não desconstruímos esse processo. Isso também é um comportamento infantil. Muito do nosso sofrimento com o envelhecimento e o adoecimento dos nossos pais, avós, vem dessa nossa herança, da nossa vivência infantil. Do pai. Nós podemos passar por essa frustração antes, na terrível fase da adolescência, em que os pais, no sentido geral, a gente fala, a gente ouve que é um comportamento em que as crianças eram super dóceis e se tornaram monstrengos. Nossa, meu Deus, minha casa virou aquela criatura, eu acho que ela foi abduzida. Não, ela não foi. Ela não foi, é ela mesma. É ela mesma. Mas qual é a ideia? As crianças que tinham uma ideia do super-heroísmo dos pais, agora começam a ver que eles não são tão heróis assim. E se eles não têm essa musculatura emocional da frustração, esse herói vira um anti-herói. E aí o caos está tomado. Porque, além da frustração da criança, antes eu tinha o super-herói e agora eu tenho o vilão, ainda tem a frustração do pai, que era o herói, que gostava do papel de herói e agora não gosta do de vilão. E não sabe lidar com isso também. E também traz as suas frustrações pessoais da criança que foi. Porque esse movimento, ele é muito influenciado pela criança que nós fomos. Então essas relações vão se perpetuando. Vão se perpetuando. É muito comum a gente falar assim, eu quando for mãe, quando for pai, não vou fazer o que o meu pai ou a minha mãe fez comigo. E a gente se percebe fazendo a mesma coisa, falando as mesmas frases. Tinha pavor do não, por que não? Vai lá, depois o filho começa, mas por quê? Por que não? Ainda houve o porquê não do pai e da mãe reverberando na cabeça. Porque nós estamos presos a esse ciclo do comportamento infantil. Ele é só na família? Não. Claro que não, porque nós não temos um botão, modo profissional,
Outro, modo pessoal, modo familiar. Não, nós somos as mesmas pessoas. A gente é que vai vestindo máscara, mas nós somos as mesmas pessoas. E nós começamos a trazer esse modelo de relações infantilizadas para a nossa profissão. A culpa no meu serviço é do meu chefe, é do meu subordinado, é do fulano, é do beltrano, eu não gosto desse emprego. E a gente não foca na resolução dos problemas. Quem foca no problema porque não acha soluções para ele, porque ainda não tem maturidade, são as crianças. A criança que quando tem um problema, o que que faz? Chama um adulto para resolver. E nós ficamos reclamando à espera do nosso adulto responsável, Deus. Oh Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor, cadê o Senhor? Deus, o Senhor não está vendo o meu colega de serviço? Jararaca comigo. O Senhor não vai fazer nada. E se nós trocássemos essa discussão e essa conversa com Deus por uma conversa entre duas crianças chamando a mãe, mãe, ele me bateu. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Nós também fazemos isso nos nossos relacionamentos afetivos. Quantas discussões começam por besteira? E às vezes a gente passa anos com aquilo. E aí na primeira discussão fala, mas você lembra que há 5 anos atrás você me disse isso? E a gente faz isso. A gente vai trazendo aquilo, porque não foi resolvido, porque gerou uma frustração que a gente não conseguiu resolver ela. O comportamento do estar certo é infantil. Estar certo a qualquer coisa. Isso é infantil. Porque um adulto sabe pesar o que vale a pena discutir e o que não vale a pena discutir. Um comportamento adulto, equilibrado, não tem preocupação se está certo ou não está certo. Tá bom, você está certo, mas vamos começar de novo. Muitas vezes a gente deixa a criança falando, tá certo. Não. Né? Não, nós vamos, você vai para a escola, sim. Vai jantar, sim. Vai comer verdura, sim. Vai escovar dente, sim. A gente explica por quê. Não vou mesmo assim. Vai. Ah, mas eu tenho razão. Sim, mas vai. Sem razão. Porque nós sabemos que aquilo é o comportamento adequado. Por que a gente não faz isso na nossa relação com a pessoa que a gente mais gosta? Por que a gente ainda fica insistindo nessa queda de braço? Então, os nossos comportamentos infantis, psicologicamente infantis, emocionalmente infantis, reverberam em todas as nossas relações, inclusive conosco. Quantas compensações a gente se dá por um dia difícil? Nossa, meu dia hoje foi terrível, vou comer um sorvete. Nada contra, sorvete é muito bom no fim do dia, então sensacional neste calor. Mas essa troca, essa barganha conosco. E quando a gente erra, meu Deus, eu sou horrível, eu sou terrível, a pior pessoa do mundo. Isso é o quê? Um comportamento infantil. A culpa, ela está muito vinculada a esse comportamento emocionalmente infantil. Porque um adulto equilibrado, emocionalmente equilibrado, sabe que ele pode começar de novo. Errei, dá para consertar? Vamos consertar. É o adulto que vira e fala, criança, vai lá e pede desculpa pro coleguinha que você pisou no pé. Mas vai, pede desculpa, meu filho. Pede desculpas. Abraça. Esse é um comportamento adulto. Emocionalmente adulto. Outra questão que a gente também tem uma dificuldade, e essa é a clássica, é com Deus. Com Deus. Nós barganhamos com Deus o tempo inteiro. E você vai me dar um tablet no fim do ano. Troca o personagem.
Senhor, eu vou para o centro, vou toda segunda-feira, vou assistir palestra, vou orar todo dia, mas sabe aquilo que eu estou querendo? O Senhor me dá, tá? Não é tão claro assim? Tudo bem, começo a fazer as coisas e a vida começa a não me dar as respostas que eu espero. Aí eu vou lá e me frustro. Por quê? Eu comecei até aí, mas aí as coisas ficaram difíceis, eu perdi o emprego, aí eu adoeci, aí eu isso, aí eu aquilo. E do mesmo jeito que a criança vai para a escola e estuda para ela, nós fazemos isso para nós. Mas nós, muitas vezes, estamos que eu tenho que fazer para o outro para merecer um presente do Pai. Deus nos dá presente todos os dias. Ele nos dá o ar que a gente respira. Ele nos dá a comidinha que a gente come, até aquelas coisas que a gente come que diz que é comida e não é comida. Ele nos dá a condição da gente viver. Ele nos dá até a racionalidade, que muitas vezes em excesso nos atrapalha a enxergá-lo. Ele nos dá a capacidade de senti-lo em todas as coisas. Se a gente não usa, é um problema nosso. Mas que Ele nos dá, Ele nos dá. Então não existe barganha. Lembra daquela passagem que fala que nós, homens, somos incapazes de dar uma serpente a um filho que pede um peixe e uma pedra ao filho que nos pede um pão? E se nós, maus como somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é perfeito? É exatamente isso. Se a gente vier para o centro, Deus gosta da gente. Se a gente não vier para o centro, Ele gosta também. Jesus, o maior que pisou aqui neste plano, até agora, veio e disse que veio para os doentes. Que é a prova maior de que a gente pode merecer, de que a gente merece. Então a gente não precisa barganhar para merecer, nós já merecemos. É uma crença limitante a ideia de que nós não merecemos, de que nós temos que sofrer para depois ganhar o reino dos céus. Isso é infantil. Isso é um comportamento, uma crença decorrente de um comportamento infantil. E é uma crença infantil que reverbera há séculos no nosso inconsciente. Tanto no inconsciente individual, quanto no inconsciente coletivo. Quantas vezes a gente já ouviu e quantas vezes a gente já não disse: nossa, eu estou tão feliz que eu estou até com medo. Vai acontecer alguma coisa ruim. Porque nós temos essa crença limitante e infantil de que nós não merecemos. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Bezerra, me cura. Por que a gente não conversa com as nossas células e troca uma ideia com elas para que elas se curem? Para que elas acessem a cura que está dentro delas. Porque elas têm essa orientação de cura. Todos nós temos. E esse processo é natural, simples, fácil. Desde que a gente se conecte com ele. E aí é o caminho. Esse é o problema. A gente não acha que tem esse caminho. E a gente se esquece da nossa primeira condição de aprendizado. Nós estamos com as nossas xícaras cheias, lotadas, nós já sabemos de tudo, nós temos informação em tempo real, na palma da nossa mão, no nosso smartphone. Então nós já temos o conhecimento. Não temos. Vamos esvaziar a nossa xícara. Os orientais falam da xícara vazia. Nós temos que ter sempre a nossa xícara vazia, porque a xícara cheia não enche. Então a gente vai sempre conhecendo, a gente vai sempre descobrindo. Eu já li o Evangelho, leia de novo e de novo, e todas as vezes que a gente lê, a gente vai ver alguma coisa que fala: nossa, isso aqui estava aqui, eu não percebi. Nossa, eu sempre pensava nessa passagem dessa forma, eu estou pensando de outro jeito. Nós precisamos investir nessa proposta de amadurecermos, de crescermos, de olharmos para as nossas relações como adultos. Outra característica que a criança não tem é a
o senso de futuro. Criança não faz planejamento a longo prazo. Longo prazo para ela é um mês. A criança não faz um planejamento de 5 anos. Claro, muitas vezes a idade dela é menor do que isso. 10 anos, 15 anos. Quem faz planejamento a longo prazo? O adulto. Para a gente ver se nós estamos fazendo planos como adultos, emocionais e espirituais, nós estamos fazendo planejamentos para as próximas encarnações? Ou nós estamos infantilizados à ideia de que aqui é um tempo longo demais? Como a criança que espera o Natal, avidamente ele nunca chega. Demora, demora, demora para chegar. E aí vai vivendo todo dia. Mãe, já chegou? Mãe, chegou? Mãe, aquela viagem andou 1 quilômetro, já chegamos? Nós vamos chegar logo? Nós estamos nos planejando enquanto seres imortais que somos? Olha, esse investimento aqui ele é pesado hoje. Me parece muito difícil perdoar e entender o meu irmão, a ofensa que ele me fez. Mas esse processo vai me trazer um bem-estar e um novo padrão de vivência que vai reverberar positivamente nessa vida, nessa encarnação e nas outras. E isso é um padrão de comportamento adulto. Nós estamos fazendo assim? Nós estamos olhando a nossa vida com esse olhar? Nós estamos nos olhando como seres adultos, emancipados emocionalmente? Se não estamos, está na hora. São chegados os tempos em que as utopias serão desvinculadas das verdades. Serão chegados os tempos em que a gente vai esclarecer as coisas. Não é um esclarecimento público, intenso, imenso, mundial ao mesmo tempo. É um esclarecimento que vai chegando e vai revolucionando um por um de nós. A cada instante, a cada dia, a cada minuto. Nós vamos nos transformando. E com isso vamos transformando o mundo. O planeta de regeneração não é só um planeta. Somos nós que aqui estamos e fazemos parte dessa estrutura. Nós nos transformaremos. E assim como as crianças passam pela adolescência e se tornam jovens e adultos e chegam à maturidade, passaremos por essas etapas. Mas a nossa infância já está demorada. Nós estamos nesse processo infantil há quanto tempo? E o convite da espiritualidade é para que sejamos homens e mulheres de boa vontade, autônomos, porque a criança tem muitas necessidades. Uma criança não se vira sozinha, mas um adulto se vira, ele é autônomo. Um adulto, quando olha para os pais, já não vê mais nem o herói, nem o anti-herói, vê o sábio conselheiro, o amigo, o parceiro, aquela pessoa com quem a gente troca ideia de igual para igual, respeitando a experiência de vida, concordando ou discordando, mas com amorosidade. Como é que nós estamos olhando para o nosso pai? Como este ser? Nessa relação? Porque quando a gente amadurece emocionalmente, do mesmo jeito que a gente chega a ter admiração e às vezes até uma certa reverência pelos nossos pais, pelos nossos que nos antecederam, nós também construímos essa mesma plataforma, nessa mesma plataforma, um sentimento ainda mais intenso por Deus. Vê-lo com essa reverência, como aquele ser que tem o universo e nos oferece esse universo, porque nos ama. E que a nossa compreensão precisa ter como premissa esse amor incondicional. Deus não precisa da nossa bajulação, meus queridos irmãos. Deus não precisa dos nossos serviços. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Nós precisamos. E Ele nos dá, ainda que a gente não acredite nele. Por que Ele quer a nossa proximidade com Ele? Para que a gente seja mais feliz. Para que o nosso processo seja mais simples.
para que Ele possa nos orientar com mais facilidade, sem a necessidade da dor e do sofrimento reiterado, entra encarnação, sai encarnação, entra encarnação, sai encarnação, esse padrão de sofrimento, de dor que a gente se encastelou, porque nós não acreditamos que podemos estar próximos de Deus. Nós temos a divindade em nós, nós somos a divindade, e ainda negamos essa característica. Por quê? A criança não acredita que possa resolver as coisas sozinhas, ela precisa do adulto herói. Mas o homem adulto fala, não, eu posso tentar fazer. E se eu não conseguir, eu vou tentar de novo. Se eu precisar de ajuda, alguém vem me ajudar. Mas eu vou fazer, eu vou estar junto nesse processo. Ele é meu. Quantas coisas a gente está dizendo que não é nosso e que está só lá, no nosso inconsciente, sendo jogado? O problema de esconder as coisas no inconsciente é que depois eles voltam. Não tem jeito. O que é nosso é nosso. E eles voltam para a gente resolver. E nós, infantilmente, achamos que é castigo. Porque a criança tem o padrão do castigo. Se nós recebermos os reveses, o que a gente escuta, o que essa experiência tem a me dizer, o que eu posso aprender com ela, ao invés de considerar um castigo, porque o castigo não tem sentido, o castigo não ensina, só diz, olha, não é aí, tá, mas onde é, o que é, qual é o caminho? E todas essas respostas, os reveses da vida podem nos trazer, se nos abrirmos para Ele. Tem se falado muito aí nas redes sociais, no meio espírita, em todos os lugares, do tal do prazo fatal, né? De que é uma profecia, de que o mundo vai acabar. Tantas já aconteceram, né? Mais uma, porque sempre tem a da moda, é sempre um novo prazo. Na verdade, isso é uma alegoria, como tantas outras. Essa alegoria do céu e do inferno, essa alegoria do juízo final, essas alegorias para nos despertar os sentidos. Porque se com tudo isso a gente não desperta, o que vai precisar acontecer? O mundo está em constante transformação, muitas vezes transformações absolutamente dolorosas. Elas já não estão mais na casa do vizinho. Elas começaram a adentrar as nossas. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Às vezes elas estão silenciadas nas nossas casas. Às vezes elas estão silenciadas em nós. Mas elas estão lá. E elas já não aceitam mais ser silenciadas. Assim como as nossas crianças hoje já não aceitam mais o porquê não como resposta, nós também não aceitamos mais o silenciamento. E quanto mais nós tentarmos segurar essas emoções, ao invés de recebê-las, de entendê-las, de educá-las, nós vamos adoecer. Adoecer emocionalmente, socialmente, ficando isolados, uma sociedade de aparências de amigos virtuais, de fotos bonitas e sorridentes, mas de travesseiros molhados, sozinhos, isolados. Podemos adoecer também fisicamente. As doenças físicas estão proliferando e elas não são mais decorrentes de traumas, de acidentes apenas. Elas são também crônicas, construções da nossa vida, histórias de quem somos, do que fizemos e de como pensamos e sentimos em especial. Esse olhar mais amoroso conosco. É preciso esse olhar mais destemido para a nossa realidade imortal, para a nossa essência divina, para que a gente possa crescer. Assim como a adolescência é uma fase bonita, apesar das dificuldades, em que nós nos transformamos, o nosso corpo se transforma, a nossa voz se transforma, nossas emoções se transformam, nós amadurecemos, nós também podemos fazer isso nas nossas relações, nas nossas emoções, com o nosso psiquismo. A segurança é um valor importante para o ser, é estruturante da nossa personalidade, mas a gente não pode se apreender a essa
esse ideal de segurança, porque é uma demanda sem fim. A gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente não tem controle sobre os acontecimentos. Se prender a esse ideal de segurança pronto, acabado, nos engessa. Há outras opções, muitas outras possibilidades que os nossos olhos físicos conseguem perceber, que os nossos ouvidos físicos conseguem escutar. É preciso ouvir a alma, é preciso se abrir a esse processo, é preciso se acolher e, se acolhendo, se transformar. Que nós possamos refletir sobre as nossas relações, refletir sobre as nossas emoções, conhecê-las, desmistificá-las, para que possamos criar bases melhores, para que possamos ascender, não mais como criancinhas, frágeis, indefesas, mas como adultos, equilibrados, serenos, encantados e encantadores nesse grande processo de evolução. Se ainda não conseguirmos, aceitemos o convite do Mestre, que de braços abertos nos diz: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Que possamos nos fortalecer no seu magnetismo, na sua doutrina de luz, no seu evangelho, que conta todas as respostas, até que tenhamos força e coragem para esse mergulho em nós mesmos, a fim de que nos tornemos adultos, senhores e senhoras da nossa vida, coautores de Deus na criação de novos dias, com mais paz, com mais luz, com mais amor, com mais humanidade. Que Jesus nos fortaleça nesse processo. Uma excelente noite a todos.